Olá pessoal, professor Alexandre, tudo bom? Vamos à nossa segunda parte do TD de revisão de matemática do sexto ano. Vamos à primeira questão. No caso, pelo TD, a geometria começa na questão número 15 e na nossa questão número 15 diz o seguinte, indique V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, ok? Todos os elementos aqui, pessoal, está tratando em relação ao conhecimento de vocês, né? Como se escreve ponto, como se define ponto, reta e plano, tá? Como eu foi dito anteriormente, ponto, reta e plano são coisas que você não define, tá? São conceitos primitivos da geometria. Você tem a ideia de um ponto, tá? Isso é um ponto, isso é um ponto, isso aqui, se você riscar, isso é um ponto. Então, um ponto não tem dimensões, tem apenas aquela ideia do que é um ponto. Você vê, como é que eu sei que eu estou falando de um ponto? Bem, ficou estabelecido que em geometria, ponto vai ser sempre representado por uma letra maiúscula. Então, se eu tenho aqui, isso aqui está representando o ponto A, tá? Qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Ponto A, ponto B, ponto C, qualquer letra seguida desses desenho aqui que dá a ideia, né, do nosso ponto, vai representar um ponto. Beleza. Reta. O que é uma reta? Reta é uma representação que não vai ter nem começo nem fim, tá? Eu vou fazer uma reta. Então vamos lá. Uma reta, tá? Você vai ter uma linha, uma setinha nos dois extremos, tá? Para representar que ela continua para os dois lados. E as retas, elas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto, tá bom? Então, poderia até começar da letra A, mas costuma-se começar da letra R, de reta, tá? R, S, T costumam ser as letras mais utilizadas para representar reta. Outra maneira de representar reta é quando eu tenho dois pontos sobre essa reta, tá? E aí eu também posso dizer, né, que essa reta aqui seria a reta AB, a reta que passa pelos pontos A e pelo ponto B. Ok, pessoal? Então, setinha em cima aqui, ó. Então, eu tanto posso representar a reta dessa forma ou com letra minúscula, vai depender muito do meu desenho, tá? Então, eu também tenho a semi-reta, não é? O que seria a semi-reta? Seria, utilizando os dois pontinhos aqui, ó, seria um pedaço de uma reta, né? Ela teria um começo, começa no ponto B, mas não tem um fim, tá? Ela começa no B, aqui no caso, ó, começa no B, ou termina no B, depende do ponto de vista, né? Aqui, ó, e ela está vindo nessa direção, está vindo para cá, e a setinha diz que ela continua, tá bom? Então aqui eu tenho uma semi-reta. Como é que eu posso representar essa semi-reta? Eu posso colocar a semi-reta assim. Como ela tem ponto final aqui no B, a setinha vai em direção ao A. A setinha está indo em direção a. Ou eu posso escrever ao contrário, BA, e a setinha continua indo em direção a. Tá? Então aqui está representando a semi-reta BA, ok? Ou semi-reta de origem B que passa por A. E também temos o segmento, né? O que seria o segmento? Seria um pedaço da reta. Eu tenho um começo e tenho um fim. Seria o único que eu posso medir, né? Utilizando uma régua, tá? Por quê? Porque eu sei onde começa, eu tenho um ponto para começo e eu tenho um ponto para fim. Então aqui é o segmento AB. Se você escrever BA, dá no mesmo, tá? A ordem das letras não importa, já que não tem setinha, você não tem que se preocupar com nada. Então essas são as representações que segmentos, semi-retas ou retas podem ter. E a outra é a ideia de plano. Plano, pessoal, é qualquer superfície, tá? Que é representada geralmente dessa forma. Ponto com letra maiúscula, reta com letra minúscula. Não sobrou nada para os planos.
Aí o pessoal teve uma ideia, vamos usar letras não ser do nosso alfabeto, então vamos usar a letra alfa, tá? Essa letrinha aqui, né, parece a letra nosso A, do nosso alfabeto, né? Na verdade, isso aqui é um alfa, tá? O B, né, parece com B, mas não é o B, é o beta. Será de onde será que nosso B veio, né? Aí nós temos o gama e temos outras muitas letras, tá? Não se preocupem muito com isso. Geralmente ou é a letra é o alfa ou é o beta, tá? O que parece com A e o que parece com B. Esse aqui que parece com E de cabeça para baixo não aparece tanto para vocês, ok? Então pronto, esses aqui são os principais elementos primitivos da geometria e como se representa. Agora vamos ver os itens, tá certo? Aqui já foi uma revisão em cima do conteúdo. Letra A, primeiro faz assim, ó, para indicar uma reta que passa pelos pontos A e B, podemos usar a notação aqui. Isso é verdadeiro ou falso? Note que aqui em cima, ó, só tem uma setinha para o lado. Então isso aqui não é uma representação de reta, isso aqui é uma representação de semi-reta. Então essa palavra aqui está errada. Consequentemente aqui vai ser falso. Certo? Vamos à segunda. Para indicar uma semi-reta que passa pelos pontos C e D, podemos usar a notação, ó, aqui eu posso ser uma semi-reta, então isso aqui está certo, né? Como ele não falou onde começa e onde termina, ele está dizendo só que é uma semi-reta. Se é uma semi-reta, tem que ter um começo, mas não tem um fim. Pode começar no C ou no D, ele não especificou, mas a notação está certa. A setinha aqui em cima apontando que dizendo que começa, né? Se eu fosse usar isso aqui, né? Que começa no D e vem em direção ao C, tá? Então isso aqui está verdadeiro. Tudo bem? Vamos à próxima. Para indicar um segmento de reta que passa pelos pontos E e F, podemos usar a notação EF com a setinha, um tracinho em cima. Isso aqui também está certo, né? Um segmento. Tem um começo e tem um fim. E o último, normalmente usa-se letras gregas como alfa, beta, gama, etc. para indicar planos. Acabei de falar, isso aqui também é verdadeiro. Ok, pessoal? Então, sabendo essa representaçãozinha aqui, fica fácil você associar verdadeiro ou falso. Ponto, tá? Ideia de ponto. Nós temos o que? Uma luz distante, um pingo, um buraco na parede, tudo dá ideia de ponto. Reta, né? Uma linha da lousa ali embaixo, ou o canto da parede, dá aquela ideia de reta. Plano, a lousa, né? Uma parede dá a ideia de plano. São aqueles entes primitivos da geometria. Vamos passar adiante. Na questão 16, ele sinalize o ou os, né, erros encontrados na atividade anterior e, se possível, corrija. Então, o único erro, pessoal, foi pela nossa verificação, foi a letra A. Qual era o erro? A palavra reta, né? Estava errado. O correto aqui seria semi-reta, né? Então, basta ajeitar essa palavra nesta primeira frase, tá? Vocês vão escrever a frase toda, que estará corrigida, ok? Vamos adiante. Observe a porta entreaberta a seguir. Qual é o vértice do ângulo que ela faz? Quais são os lados do ângulo? Podemos afirmar que o ângulo é obtuso? Então vamos lá. Definições. Então, o que é um ângulo, né? Um ângulo é formado por duas semi-retas. Nós temos aqui uma semi-reta, tem um começo e não tem um fim. Então isso aqui é uma semi-reta. Um ângulo é formado por duas semi-retas de mesma origem. Note que as duas semi-retas estão tendo origem nesse ponto aqui, certo? Duas semi-retas de mesma origem. Essas duas semi-retas vão formar uma região interna, que essa região interna aqui vai ser o nosso ângulo, tá bom? Aí, como é que eu denomino cada uma dessas semi-retas? Essa semi-reta aqui, eu vou chamar semi-reta OA, tá?
Então, seria o lado do ângulo, o lado OA. O outro lado é o lado OB. Sempre serão dois lados, tá bom? Um é o lado OA, o outro é o lado OB. Nós também temos o vértice. O que é o vértice? É de onde partem as duas semirretas. O vértice é a letra O, tá bom? E o ângulo propriamente dito aqui é o ângulo AOB, tá? O ângulo AOB. Ah, o que é que eu uso para medir o ângulo? Aí nós usamos aquele objeto, o transferidor. Como se classificam os ângulos? Os ângulos são classificados de três formas, né? Quatro, no caso, né? Agudo, quando mede menos do que 90 graus, né? Quando esse ângulo está entre 0 e 90 graus, tá? Entre 0 e 90, ele é chamado de agudo, certo? Reto, quando ele tem duas semirretas e ele forma um ângulo de exatamente 90 graus, nem mais nem menos. Ah, 89,9, não, 90 graus. Simbolicamente, você costuma colocar um ângulo reto como um quadradinho com ponto. Você viu um quadradinho com ponto, você sabe que é reto. Você viu esse desenho aqui, você vai dizer que é reto? Não. Você pega o transferidor e vai medir esse ângulo. Se der 90, é reto, tá? Agora, se tiver o desenho com um quadradinho, você não precisa usar o transferidor. Já está dizendo que é reto. Tranquilo? Então, pronto. Esse ângulo aqui é reto, tá? Ele mede exatamente 90 graus. O outro ângulo é o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Né? Vai ser aquele ângulo que mede mais do que 90 graus. Esse ângulo obtuso vai ser um ângulo que está entre 90 e 180, tá? Mais que 90, mais que o reto, mas menos do que o raso, tá? O próximo, né? Opa, não coloquei o nome desse aqui, vou escrever aqui em cima. Esse aqui é o ângulo reto, tá bom? Esse aqui é o ângulo obtuso, tá ok? E esse aqui vai ser o ângulo raso. O que é o ângulo raso, né, pessoal? O ângulo raso são duas semirretas opostas. Na verdade, seria uma reta, né? Se eu tenho duas semirretas opostas, eu formo uma reta, na verdade? Então, esse ângulo aqui é um ângulo raso. E ele mede exatamente 180 graus. É o nosso ângulo raso, ok? Então, vamos à nomenclatura aqui, tá? Aos enunciados, aliás. Qual é o vértice do ângulo que ela faz? Nesse desenho aqui, dessa porta abrindo, ó, quem é o vértice? O vértice é onde tem um ângulozinho, ó, encontra, ó, o vértice é a letra O. Quais são os lados? Os lados são esses dois aqui. São os lados OA e OB. Tá? No caso aqui não seria semirretas porque tem um começo e tem um fim. Então aqui seriam só segmentos. Tá bom? Podemos afirmar que esse ângulo é obtuso? Pela cara dele aqui não, né? Um ângulo mais fechadinho. Então, eu diria que esse ângulo aqui é agudo. Não, não. Esse ângulo aqui ele é agudo. Entendido, pessoal? Então, olhem direitinho o enunciado, prestem atenção, vejam as definições e a classificação dos tamanhos. Vamos à próxima questão. Questões 18 e 19, elas falam de relógio. Então, eu desenho um relógio aqui para me ajudar, tá? Então, relógio, pessoal, nós temos aqui 12, né? Aí começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou as horas de um relógio, depois começa tudo de novo. Para quem não sabe ler as horas de um relógio, né? Vamos dar uma pequena aula sobre isso. O ponteiro pequeno representa as horas. Então, se o ponteiro pequeno está bem aqui, tá? Vou botar ele grandão mesmo. Se o ponteiro pequeno está bem aqui, ele está dizendo que são 2 horas. Tá? Se o ponteiro pequeno estiver aqui, não chegou ainda em 3 horas, também continua sendo 2 horas. Tá? Então, enquanto o ponteiro pequeno estiver entre dois desses números aqui, quaisquer, você sempre vai olhar para o menor número. Tá? O ponteiro está bem aqui, 9 horas. E quanto? Não sei que eu não botei outro ponteiro. O ponteiro está bem aqui. Ainda são 9 horas. Tá bom?
Então, para quem não sabe, outro detalhe, né? Os ponteiros eles giram nesse sentido. Então, nós dizemos que esse sentido aqui é o sentido horário, né? Quando você gira nesse sentido aqui, nós estamos girando no sentido horário. Quando você gira para o outro lado, costuma-se dizer que está girando no sentido anti-horário, tá? Outra coisa, e o ponteiro grande? O ponteiro grande fala dos minutos. Então, vamos colocar o ponteiro pequeno aqui, tá? Em 2. Se o ponteiro grande estiver aqui, exatamente em cima do 12, são 2 horas, certinho, tá? Se o ponteiro estiver aqui, são 2h05. O que é que você faz? Como são 12 espaços e eu tenho 1 hora tem 60 minutos, se você dividir 60 por 12, dá 5. Isso quer dizer que cada intervalo de tempo aqui são 5 minutos. Então eu faço assim, cada número que tem aqui, para saber os minutos, é só você multiplicar por 5. Tá? 1 vezes 5, 5. Então, se o ponteiro grande está aqui, são 2h05, porque eu pego 1 e multiplico por 5, tá? Que vai dar 10. Se o ponteiro grande estiver aqui, vai ser 3 vezes 5, 15. Então, vai ser 2h15. Se o ponteiro grande estiver aqui, vai ser 2h30. Se o ponteiro grande estiver aqui, no 10, tá? Aí 5 vezes 10, 50. 2h50. Só que tem um pequeno detalhe, né? Quando esse ponteiro aqui grande estiver aqui, o pequeno ficou paradinho aqui. Ele andou um pouquinho para cá, tá? Ele se aproximou do 3. Não chegou no 3, né? Ele só se aproximou do 3, tá bom? Mas você olha aqui nesse intervalo. Olha, está entre 2 e 3. Então, 2. O grandão está onde? Está no 10. 10 vezes 5, 50. Então, são 2 horas e 50 minutos, tá bom? Então, ensinei um pouquinho como se lê as horas em um relógio analógico. Vamos voltar ao nosso assunto. Em um relógio analógico, um ponteiro aponta o 1 e o outro ponteiro aponta para o 2. Bem, pode ser, se aqui for o pequeno, né, pode ser 2h05 ou pode ser 1h10. Não sei porque ele não especificou quem é, mas também não importa, tá? Ele quer saber o ângulo formado entre esses dois ponteiros, né? É agudo, obtuso ou reto? Esse ângulo aqui, ó, é agudo. Concorda comigo? Por quê, né? Justificativo de por quê? Lembrando que uma volta toda tem 360 graus, se você dividir 360 por 12, dá 30, tá? Esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, ou todos eles são 30 graus, na verdade, tá? 30, 30, 30. Então, como esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, e eu sei que 30 graus ele é agudo, tá? Vamos fazer outras observações. E se em vez de 1 e 2 fosse 1 e 5? E se fosse isso aqui? Ia ser o quê? Ia ser agudo ou obtuso? Era só você contar. Ó. 1, 2, 3, 4. São 4 pedaços de 30, 120 graus. Obtuso. Certo? Se fosse o 1 e o 10, fosse o 1 e o 10, ia ser que tipo de ângulo? Aí o que eu ia fazer? Eu ia contar entre 1 e o 10. Não, 1, 2, 3. Como cada um tem 30, 3 vezes 30, 90. Então 3 vezes 30, 90. Esse ângulo aqui seria um ângulo reto. Então para saber que tipo de ângulo é só você saber que cada pedacinho aqui entre dois números tem exatamente 30 graus, tá? E aí vamos à questão 19, né? Então ele é agudo, por quê? Porque ele mede exatamente 30 graus, certo? Aí a outra pergunta é, e se o relógio marcasse 6 horas? Como é que são 6 horas? 6 horas são assim, ó. O grandão no 12, o pequeno no 6. Qual seria o ângulo sinalizado pelos ponteiros? Tá? Esse ângulo seria um ângulo raso. Qual é a medida dele? Um ângulo raso mede exatamente 180 graus, tá? Falou? Problema de relógio. Peguem um relógio, desenhem um relógio e façam as medições nesse relógio. Certo, pessoal? Vamos adiante.
Vamos lá, pessoal. 20ª questão. Diz assim, né? Determine as medidas dos ângulos abaixo, tomando como referência o transferidor. Então, eu peguei o transferidor e já coloquei ele no cantinho certo. Ó. Lembra? Ó, quando você tem um ângulo, tá? Você tem um ângulo aqui. Vamos supor que eu tenho esse ângulo aqui. Como é que eu faço para utilizar o transferidor? Eu pego o meu transferidor, né? Pego aquela marcazinha que fica no meio dele e coloco ele exatamente em cima do vértice do ângulo. Alinho o meu transferidor, né, com essa linhazinha aqui, em cima de um dos zeros do transferidor, porque o transferidor tem dois zeros. Ó. Se você prestar atenção, o transferidor tem esse zero aqui fora, que eu começo a numeração 10, 20, 30, 40, até chegar a 90, voltar aqui a 180. E o transferidor tem outro zero aqui. Ó. Esse outro zero, certo? Esse outro zero, ele vai medir ângulos que eu tenha desenhado para cá. Se eu desenhar um ângulo para cá, eu vou ter que usar esse zero aqui para fazer as minhas medições. Se eu faço um ângulo vermelho aqui, no caso, eu vou fazer ângulos usando essa numeração, tá? Tanto é que eu peguei alguns transferidores e risquei, mas eu acho que apagou porque eu usei os meus pincéis, tá? Qual é o ideal? Você pega o seu transferidor e risca de um lado aqui, pinta de vermelho, com a canetinha vermelha. Se você está usando esse lado aqui, a numeração que você vai usar vai ser essa de fora. Se você estiver usando esse lado do transferidor, a numeração que você vai usar vai ser a de dentro. Tá? Uma maneira de você saber diferenciar qual lado você vai usar no transferidor, se é a numeração de fora ou se é a numeração de dentro. Às vezes um pouquinho de observação antes de falar o valor também ajuda. Se eu coloco um ângulo desse tamanho aqui, quanto é que mede esse ângulo? Aí a pessoa vê o número 150 aqui, ó. Esse ângulo aqui, quanto é que ele vai? Aí vê aqui 150. Aí ele fala 150, porque o ângulo passou primeiro pelo 150. Não é assim, né? Não é só o número que está aqui, porque tem outro número aqui em cima. O número que eu vou usar vai ser o 150 ou vai ser o 30? Aí você olha, se o ângulo for agudo, você vai usar 30. Se o ângulo for obtuso, aí você vai usar o 150. Então preste atenção no ângulo que ele está falando. No caso da letra A, é o ângulo AOB. Então eu vou riscar aqui, ó. A, vou colocar de uma cor mais amarela aqui bem. A, O, B. Que ângulo é esse aqui? Esse ângulo é agudo ou é obtuso? Olha, esse ângulo é agudo. Então não pode passar de 90. Aqui eu tenho dois números. Eu tenho um número 150 e eu tenho o número 30. Quanto é que vai ser o ângulo AOB? O ângulo AOB vai ser 30 graus. Só isso, tá? Vamos para o próximo ângulo. O ângulo AOC. Então, ó, AOC. Então é esse ângulo aqui, daqui para cá, ó. Bom? Faz só assim. O ângulo AOC, qual é o número que tem aqui? Ó, tem o número, nem dá para ver, 130 e aqui tem 50. Qual é o valor certo? O AOC. Eu faço assim, ó. Qual é o zero que está em cima da linha? É o zero de fora. Então eu vou seguindo essa numeração de fora. A numeração de fora diz que é 50. Vamos para o próximo ângulo. HOF. HOF. Aí a pessoa quer dizer que o HOF quer chamar o HOF de 140. Só que não é 140, tá? Mas por que não, professor? Se o zero está aqui, ó, daqui para cá é 140. Primeiro, porque o ângulo não está por aqui, né? O ângulo, se você prestar atenção, o ângulo está aqui, ó. Está aqui para cá, tá? A, H, O, F. O ângulo é só esse pedacinho aqui. Então, ó, qual é o zero que está em cima da linha? É o zero de dentro. Então, eu vou começar da numeração de dentro. Para no 40. Certo? Vamos para o próximo ângulo. AOF. AOF. Então, é esse ângulo aqui, ó. Tchau, ângulo bem abertão, ó. Ângulo obtuso. Qual vai ser o valor?
40? Não. Por que não? Porque eu estou usando a numeração de fora. Pela numeração de fora, ele é 140. Aí eu falo, professor, mas não foi a mesma coisa desse outro ângulo que eu acabei de medir? Foi. Só que foi pelo outro lado. Ó. Você tinha medido esse ângulo aqui, 40. Eu medi esse ângulo aqui, pelo outro lado, né? Outro ângulo, 140. Tá? Então tem que prestar atenção aonde você bota o seu transferidor. Tá bom? Próximo. HOD. HOD. HOD é o único que você não erraria de jeito nenhum, porque vindo por aqui ou vindo por aqui, ó, se você prestar atenção no número, olha o número aqui, ó, 90, tá? Então esse aqui é o ângulo reto, ângulo de 90 graus, ok? Próximo ângulo, HOB. HOB. O zero está dentro, ó. Eu uso a numeração de dentro. 150. 150. E o último é o ângulo EOB. EOB é o mais difícil. Por quê? Porque eu não posso pegar o meu transferidor e mudar ele de posição, né? O transferidor está desenhado aqui, tá? Então, como é que eu meço esse ângulo, professor? Muito simples. Você escolhe uma numeração de dentro e de fora. Eu vou escolher a de fora. Tá mais, não, de dentro tá mais visível. Ó. Esse ângulo aqui é o ângulo de 50. E esse ângulo aqui é o ângulo de 70. 70 para 50 é quanto? Né? 150 menos 70 vai dar 80. Então esse ângulo é de 80 graus. Ou se você preferir, você pode fazer assim, ó. 10, daqui para cá são 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Desse ângulo até chegar aqui, eu andei 80 graus. É lógico que se você tivesse um transferidor, você não iria fazer isso. Né? Você ia pegar esse transferidor e girá-lo e tentar colocar ou esse zero aqui em cima das letras E ou B. Não é assim? Tá? Na aula eu ensinei a vocês, peguei cada um e fiz a medição de um ângulo no meu caderno, lembram? Então todos fizeram essas medições. Ok, pessoal? Prestem atenção nesse tipo de problema, vejam onde começa e bons estudos. Vamos à nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão número 21 diz assim, né? Observe a figura a seguir, né? Quais ângulos são agudos? É assim, visualmente daria para você ter uma ideia quais ângulos são agudos. Mas o que eu resolvi? Eu peguei o meu transferidor aqui, tá? E vou medir alguns ângulos aqui para vocês, tá? Só para mostrar. Se eu pegar esse meu transferidor e colocar bem aqui, ó, que ângulo eu encontrei? Como é que eu faço para medir? Eu peguei, vocês viram, eu peguei o transferidor, né? Coloquei ele, ó, a linha dele aqui bem em cima do vértice, né? Essa linhazinha que tem aqui, a marcaçãozinha, ó. Coloquei aqui em cima do vértice, tá? Esse meu transferidor, ele ó, o zero que ficou em cima da linha foi o de dentro, ó. Olhei para cá, tem o 180 e tem o zero. Eu coloco isso aqui do transferidor, né? Linhazinha de fé em cima do ou do zero ou do 180, né? Vai ter sempre os dois de cada lado. No caso desse meu transferidor que tem duas numerações, tá? Esse aqui eu vou seguir essa numeração. Então aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 90, deu quase 150. Então, se deu quase 150, esse ângulo AOE é um ângulo obtuso. AOE, eu sei que é obtuso, ok? Aí eu vou pegar e vou fazer o outro ângulo. Já sei que o AOE. Então, pessoal, o ângulo AO não, né? É C, AOC, ACE, né? O é um C, né? Pensei que era um O. Ele é obtuso. Eu vou pegar o meu transferidorzinho, tá? E vou agora medir esse ângulo aqui, ó. Coloquei ele aqui na posição. Note que o ficou bem em cima do vértice, tá? O zero em cima da linha. O zero que ficou em cima da linha foi o zero de dentro de novo. E quando eu for fazer a medição aqui, deu o quê? Deu 65, né? Bem no meio entre
60 e 70. Então, esse ângulo aqui, ele é 65, ele é o que? Agudo. Então, o ângulo BAC, ele é agudo, tá? E o último ângulo que eu vou analisar vai ser esse ângulo reto aqui. Ó. Coloquei aqui, o zero que ficou em cima da linha agora foi o de fora, ó. Coloquei bem no cantinho e aqui deu 90 graus. Então vamos lá, eu não vou analisar esse aqui porque é igual de baixo e esse aqui porque é igual a esse, tá bom? Então qual foi o ângulo que deu agudo? O único ângulo agudo foi o ângulo CAB ou BAC, tanto faz, tá? BAC, foi o agudo. Quais foram os ângulos retos? Foram esses dois aqui. Então, quais são eles? Usando as letrinhas, é o ângulo CED e o ângulo BDE. Eles dois são retos. Se você pegar o transferidor e girar aqui para cima, vai encontrar a mesma coisa. E os ângulos obtusos foram esses dois aqui. Tá? O ângulo ACE e o ângulo ABD. Ok? Lembre-se da maneira de usar o transferidor para medir os ângulos. Muito importante. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da correção. Bons estudos e boa prova.